Vamos abrir a palavra de Deus nessa noite, no Evangelho de Jesus Cristo, conforme o relato de João, capítulo 6, por favor. Evangelho de Jesus Cristo, conforme o relato de João, capítulo 6, nós vamos ler nessa noite alguns versículos. Nós vamos, na verdade, eu quero expor para vocês os versículos 41 até os 71, mas para ganharmos um pouco de tempo, eu quero ler apenas nessa noite o versículo 48, João 6, 48, vou pedir para você manter a Bíblia aberta depois no texto, há muitas lições, esse texto é espetacular. Diz assim o 48, eu sou o pão da vida. De Jesus, eu sou o pão da vida. Pai Celestial, aqui estamos nós, alguns aqui na igreja, e a grande massa, a maioria nos assistindo em casa. Abençoe cada um nessa noite, que ouçamos mais uma vez a Tua voz, e que ela seja bálsamo para nós, que ela seja gozo para nós, e que esse seja um tempo de refrigério, de pensar em quem Tu és e tudo quanto o Senhor fez para nós. Te bendizemos por esse tempo de louvor, por esse tempo de oração e por esse tempo agora de pregação da Tua palavra. Abençoe-nos, abra-nos a mente e o coração para que entendamos essa porção maravilhosa da Tua palavra para nós, o Teu povo que se reúne nessa noite. Eu oro e eu Te dou graças em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Irmãos, o milagre da multiplicação de pães foi uma ilustração viva do sermão sobre o pão da vida. Em sua graça, Jesus alimentou um povo faminto, mas em sua verdade, lhes deu a palavra de Deus. Se você ler atentamente dos versículos 22 ao 40 e dos versículos 41 ao 71, você vai descobrir que há 3 discursos de Jesus aqui. Sobre o primeiro, que está no versículo 22 ao 40, eu não vou entrar, mas o primeiro discurso de Jesus aqui ressalta uma interrogação dos judeus. Jesus quer inclinar a atenção dos judeus, os versículos 22 ao 40, que estavam mais interessados em coisas terrenas, e Jesus mostra-lhes que as coisas espirituais são mais importantes do que as temporais e as terrenas. Eu quero me ater com vocês nessa noite, a partir do segundo discurso, que Jesus fará aos judeus e ao seu povo. Então nós vamos ver nessa noite o primeiro ponto, que é o segundo discurso de Jesus, que nasce de uma murmuração. Há 5 pontos aqui, com a Bíblia aberta, aí no texto, nós vamos ver as 5. Primeira, está no versículo 41, há uma providência celestial. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera, eu sou o pão que desceu do céu. Notem que os judeus passaram a murmurar sobre Jesus, tão logo este afirmou ser o pão que desceu do céu. Os judeus viam os milagres de Jesus, mas ainda não cria que ele vinha do céu, que era o Filho de Deus e o verdadeiro pão da vida. Eles não criam dessa forma. Então há uma providência celestial a eles e a nós nessa noite. Segundo, há um conhecimento limitado. Olha os versículos 42 e 43. E diziam, não é este Jesus o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como, pois, agora diz, desci do céu? Respondeu-lhe Jesus, não murmureis entre vós. Irmãos, os judeus não tinham nenhuma dificuldade de aceitar a perfeita humanidade de Jesus. O que eles não conseguiam entender era a sua perfeita natureza divina.
Eles estavam certos quanto à sua família terrena, mas eles não compreendiam acerca de sua procedência celestial. Eles têm um conhecimento muito limitado acerca dele, acerca do reino dele. Então eles perguntam: como assim desci do céu? Terceiro, há uma incapacidade agora absoluta. Olha o versículo 44 ao 46, acompanhe aí comigo. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus, este o tem visto. Jesus deixa claro nesse ponto para os murmuradores judeus, que eles jamais poderão ir a Cristo e crer nele por si mesmos, a menos que o Pai os conduza. Jamais irão. A menos que Deus tire a venda dos seus olhos, jamais verão. A menos que o tampão dos seus ouvidos sejam tirados, jamais ouvirão. A menos que recebam vida do alto, jamais viverão eternamente de Jesus. Efésios 2:1, o texto inicial que li, diz que as pessoas que nunca nasceram de novo, elas estão mortas em seus delitos e pecados. Elas continuam escravas da injustiça, alienadas e hostis a Deus, e espiritualmente cegas e incapazes de entender as coisas espirituais. Há uma incapacidade absoluta hoje de crerem que Ele é Deus e que pode dar vida, e só Ele pode fazer aquilo que ninguém na terra pode fazer. Há uma incapacidade grande, absoluta. Quarto lugar, há uma promessa segura agora. Olha o versículo 47. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Aqueles que o Pai leva a Jesus e nele creem, esses têm garantia de vida eterna. De Jesus não há salvação a não ser por intermédio de Cristo, porque a vida eterna não é resultado do mérito, mas consequência da fé. A fé em Cristo é absolutamente segura para nos manter seguro diante de uma promessa segura do Pai. Quem crê em mim, de Jesus, tem a vida eterna. Essa é uma promessa segura do Pai a você que me assiste e a nós, os que estamos aqui no templo. Quinto lugar, há uma apropriação necessária. 48, o versículo que li. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para todo aquele que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como pode esse dar-nos a comer da sua própria carne? O versículo 48, Jesus diz: aproprie-se de mim, eu sou o pão da vida. Aqueles que comeram maná no deserto morreram. Aqueles que comem do pão da vida jamais morrerão eternamente. O maná no deserto era comido com os dentes, o pão da vida é tomado pela fé. O maná era ingerido fisicamente e alimentava o estômago. O pão da vida é recebido pela fé e alimenta a alma. O pão não é apenas para ser conhecido, mas sobretudo para ser apropriado. Só quem se alimenta de Cristo vive por Ele.
Quem se alimenta dele vive por ele. Quem sacia-se dele hoje, vive saciado hoje, e amanhã, e até o Senhor voltar. Esse é o segundo discurso de Jesus e nasce da murmuração dos judeus. Ao terceiro discurso de Jesus, que decorre agora de uma disputa. Em segundo lugar, a esse respeito, há 5 coisas de destaque maravilhosas. A primeira é uma interpretação equivocada. Olha o versículo 52. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Irmão, Jesus deixa claro no versículo 63 que comer a carne de Cristo não é uma ação física, e sim espiritual. O entendimento literalista dos judeus levou-os à repugnante ideia do canibalismo. Essa mesma interpretação equivocada deu-nos origem à transubstanciação, doutrina romana que prega que o corpo e o sangue de Cristo após a consagração se transubstanciam, se transformam em sangue e em corpo. Irmãos, a ideia aqui não é literal, é espiritual. Esses elementos não nos remetem à ceia do Senhor, não nos remetem. Carne e sangue trazidos por Jesus no versículo 52 não nos remetem à ceia do Senhor, em hipótese alguma. A carne e o sangue de Jesus significam um sacrifício de seu corpo oferecido sobre a cruz quando Ele morreu por nós, pecadores. A carne e o sangue de Jesus significam o seu sacrifício quando Ele se deu por nós. Representam a expiação feita pela sua morte, a satisfação feita pelo seu sacrifício como nosso substituto, a redenção conquistada por Ele, por ter suportado em seu corpo a penalidade do nosso pecado. Eles interpretaram equivocadamente carne e sangue. Segundo, Jesus traz agora uma experiência pessoal necessária. Olha o 53, ele diz: em verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. A vida de Cristo só é experimentada pelo ser humano quando ele se apropria pela fé do Salvador. Aquele que se apropria e assimila o sacrifício vicário de Cristo como a única base para a salvação, permanece nele e ele em nós. Carne e sangue, apropriação do que ele fez na cruz. Portanto, não basta informação, é preciso apropriação. John MacArthur disse corretamente que a comida não tem utilidade alguma até que você a coma. Ninguém se alimenta até que esteja com fome. Quando nos alimentamos, a comida passa a fazer parte integrante do corpo. Comer é um ato pessoal, e ninguém pode se alimentar por outra pessoa. Da mesma forma, ninguém pode crer por nós. Por isso que essa experiência é pessoal e ela é necessária. Você precisa apropriar-se do que Cristo fez na cruz por mim e por você. Terceiro, há um compromisso seguro agora de Jesus. 54 e 55. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia.
pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. A vida eterna agora e a ressurreição futura são garantidas a todos aqueles que comem e bebem, uma vez que a carne é a verdadeira comida e o sangue é a verdadeira bebida. Aqueles que experimentam Cristo, se apropriam dele pela fé, têm a segurança da vida eterna. Eu preciso me apropriar do que ele fez, crer nele. Eu tenho a vida eterna hoje, e eu tenho segurança de Jesus, que ele me ressuscitará no último dia. Isso, quem nos pode dar essa segurança é Jesus. Ele pode nos dar. F.F. Bruce afirma que aqueles que comem da carne e bebem do sangue são os mesmos que o veem e creem nele. São esses que têm a vida eterna, e são estes mesmos que ele ressuscitará no último dia. Irmãos, é por isso que nós precisamos ter certeza de onde estamos e para onde vamos. Nós temos que ter certeza hoje de que estamos salvos e continuaremos em nome de Jesus. Isso eu não estou falando de João Calvino, de não perder salvação. O que eu estou falando a vocês é bíblico, ter certeza de que estou salvo. Essa segurança quem nos dá hoje é Jesus. Ele nos dá a vida eterna hoje e nos ressuscitará no último dia. Louvado seja Deus por isso. Quarto lugar, Jesus fala agora de uma união mística inseparável. 56. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Aquele que se alimenta de Cristo permanece nele, e de igual forma, Cristo nele permanece de forma inseparável. Essa é a chamada união mística que nos torna um com Cristo. Irmãos, isso é formidável. A partir do momento que eu me alimento dele, bebo do sangue dele, olhando para a cruz, para o que ele fez, para o sacrifício vicário dele, e me aproprio do que ele fez, eu me torno um com ele. Essa união mística só Jesus pode fazer. O Pai torna-nos um com o Filho. Colossenses 3:3, Paulo diz: morremos com ele, ressuscitamos com ele e vivemos com ele. Efésios 2:6, Paulo diz que nós já estamos assentados com ele nas regiões celestiais. Permanecemos nele como o corpo está ligado à cabeça, e como os ramos estão ligados à videira, estamos com ele, e louvado seja Deus. Quinto, há uma distinção esclarecedora agora. 58, este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram e contudo morreram. Ele diz: quem comer este pão viverá eternamente. Essas coisas disse Jesus quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Jesus pontua mais uma vez que ele, o pão da vida, é completamente diferente daquele pão que os israelitas comeram no deserto e mesmo assim morreram. O maná não era o verdadeiro pão.
mas apenas um símbolo e sombra do verdadeiro pão, que é Cristo. Irmãos, o primeiro discurso nasce de uma murmuração dos judeus, por causa do primeiro discurso, que brota de uma interrogação dos judeus, dos versículos 22 ao 40. O terceiro discurso decorre de uma disputa. Depois de ouvir atentamente os três discursos, há duas reações ao discurso de Jesus. Duas reações. William Barclay diz que a partir do versículo 59, essa passagem retrata tragédia e abandono. Houve um momento em que as multidões acudiam a Jesus em massa, mas as coisas a partir de agora mudaram de tom. De agora em diante, o ódio do povo para com Jesus aumentaria até culminar na cruz. Quando Jesus terminou seu longo discurso na sinagoga de Cafarnaum, no versículo 59, duas reações foram vistas no auditório. Duas. A primeira reação, ou reações, foram negativas. Escute. 3 foram as reações negativas após esse discurso de Jesus. A primeira está no versículo 60 e 61. Foi decepção. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a despeito de suas palavras, interpelou-os: isto vos escandaliza? Em vez dos ouvintes correrem apressadamente para Jesus, eles endurecem a cerviz e murmuraram, escandalizados. Você não vai ver em nenhum momento Jesus pregando para agradar os ouvintes. Ele prega para levá-los ao arrependimento. Como pregador, Jesus não transformou sua prédica numa plataforma de relações públicas. Nunca, irmãos, existiu palavra dura, e sim corações duros. Não é a palavra do Senhor que é amarga, amarga é a boca de quem a experimenta. Não existe nada duro por Jesus. As palavras de Jesus, na verdade, são doces, como um mel. Ao ouvi-las, precisaríamos correr para o seu colo, mas aqui houve decepção, murmuração, e eles ficaram escandalizados com Jesus. Segunda reação foi a descrença. Olha o versículo 62. Quem será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para um lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e vida. Contudo, há descrentes entre vós. Pois Jesus sabia que desde o princípio quais eram os que não criam e quem havia de trair. Prosseguiu: por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim, se pelo Pai não lhes for concedido. Houve descrença. Jesus fala aqui sobre sua ascensão, fala sobre sua palavra, que é espírito e vida. Mas sendo perscrutador dos corações, Jesus acentua que no meio dos ouvintes havia descrentes e até mesmo um traidor que nasceu para isso, chamado Judas.
Judas não nasceu para outra coisa a não ser trair Jesus, traí-lo. Mais uma vez, Jesus enfatiza no versículo 65, que os ouvintes só poderão ir a Ele, aqueles a quem o Pai assim conduzir. Descrença, abandono. Primeiro, decepção, descrença, e agora o abandono. Olha o versículo 66. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Irmãos, o pesado discurso de Jesus não produziu um estupendo resultado numérico. Ao contrário, produziu uma debandada geral. Jesus jamais negociou a verdade para atrair as pessoas, porque o seu propósito era ser fiel e não popular. Ele não buscava aplausos humanos, mas o sorriso do Pai. Ele não buscava o sucesso na terra, mas a aprovação do céu. Jesus não se surpreendeu com essa deserção, pois ele conhecia o coração das pessoas. Essas pessoas queriam o que Jesus não podia dar, e o que ele oferecia, elas não queriam receber. Essas pessoas foram atraídas pelos sinais, mas não passaram pelo teste da fidelidade. Irmãos, diante das palavras de Jesus, continua havendo decepção, descrença e abandono. Abandono sempre é assim, sempre será assim. Diante de qualquer discurso, o de ontem à noite, o de hoje de manhã, alguns se decepcionam, outros não creem e outros abandonam. Porém, a segunda reação são as reações positivas. Em virtude da debandada geral da sinagoga de Cafarnaum, Jesus então se volta para os seus discípulos. E há 3 reações positivas. A primeira, há uma pergunta confrontadora. Olha o versículo 67. Então Jesus perguntou aos 12: porventura, querei também vós outros retirar-vos? Talvez a essas alturas os discípulos tenham pensado: olha, se o mestre não aliviar o discurso, todo mundo acabará indo embora. O povo todo vai embora, ele precisa mudar o sermão, porque senão o povo não vai aguentar, todo mundo vai embora. E nesse momento Jesus se volta aos 12 e diz: e vocês? Vocês também não querem ir embora, não? Vocês não querem pegar a trouxa de vocês e ir embora com todos? Vocês também não querem aproveitar o ansejo e desistir e ir embora? Porque eu não vou mudar o sermão de Jesus. Essa é a palavra do meu Pai, é a palavra de Deus a vós outros. Vocês não querem ir embora também, não? Longe de mudar o rumo da mensagem, Jesus aperta mais, confrontando os seus discípulos mais próximos. Irmãos, eu entro dentro do texto, eu estou lá do lado deles e vejo Jesus falar, olhando a nós: ei, todos estão indo, aproveita, não querem ir também? Porém, há uma confissão confiante. Olha o 68. Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para que iremos? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que Tu és o Santo de Deus. Tu és o Santo de Deus. Pedro responde pelo grupo, dizendo que eles não tinham outro caminho a seguir. Pedro diz: Senhor, só
tu tens as palavras de vida eterna, e reafirma a crença de que Jesus é o Santo de Deus. Jesus é Deus, Jesus é o Espírito Santo de Deus. Irmãos, não existe outro caminho, não existe outra rota, não há outro caminho, não. Só Ele tem as palavras de vida eterna, só Ele pode nos conduzir ao Pai, só Jesus, só Jesus. Só Ele tem vida para a sua vida, só Ele tem vida para os seus filhos, só Jesus tem vida para o seu cônjuge. Precisamos confessar para onde iremos. Só tu tens as palavras de vida eterna. Nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Tu és o Santo de Deus. Jesus é santo, Ele é santo, Ele é o Santo de Deus, e Ele tem a você, a mim, a nós, vida eterna, vida eterna. Louvado seja Deus por Jesus. Terceiro, e eu encerro. Há uma traição surpreendente. Olha o versículo 70 e 71. Replicou-lhe Jesus: não vos escolhi em número de 12, contudo um de vós é o diabo. Referia-se ele a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos 12. Depois de ver a multidão de discípulos bater em retirada, Jesus diz que no pequeno círculo de 12, um deles era o diabo. Mais uma vez, Jesus demonstra conhecer os corações. Ele devassa os escaninhos do futuro e desmascara a falsa religião ou falsa confissão religiosa. Irmãos, a pregação da palavra de Deus sempre serve para peneirar o coração dos ouvintes. Deus chama os pecadores para junto do Salvador pelo poder da palavra. Os que rejeitam a palavra, rejeitam o Salvador. Os que recebem a palavra, recebem o Salvador e experimentam um novo nascimento e vida eterna. Vida eterna hoje, vida eterna amanhã, vida eterna quando Jesus voltar, vida eterna, vida eterna, vida eterna, pelos séculos dos séculos, de eternidade em eternidade, pelos séculos dos séculos, pelos séculos dos séculos.